Muito bem, queridos. Vamos ler para a nossa meditação nessa noite, Hebreus capítulo 6, do versículo 1 ao 8. Há um camarada herege que, claro que ele falou isso porque certamente ele gosta de torcer o que nós vamos ler aqui, que é o versículo 6, dentro dessa leitura. E esse herege bem conhecido, não vou citar o nome, ele disse que os pastores evitam pregar sobre Hebreus capítulo 6. Pois bem, então, não por isso, mas Deus colocou em nosso coração exatamente esse tema para meditarmos, e é o que faremos em seguida. Hebreus capítulo 6, versículo 1 em diante, diz assim: Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento e de obras mortas e da fé em Deus, o ensino dos batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aquele por quem é também cultivada, recebe a bênção da parte de Deus. Mas, se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição e o seu fim a ser queimada. Amém? Na verdade, irmãos, existem controvérsias, debates, exatamente sobre o versículo que nós lemos, que é o versículo de número 6, sobre o que eles pensam dessa passagem que diz que não há mais o que fazer para alguém que rejeita a Cristo, então não há mais nada a fazer porque crucificaram a Cristo novamente, enfim, existe essa controvérsia. Vamos tentar responder da melhor maneira possível. A epístola aos Hebreus, particularmente eu considero uma das mais cirúrgicas das Sagradas Escrituras, e a profundidade de suas pontuações desafia-nos a nos debruçarmos sobre cada um de seus capítulos com oração e submissão plena ao Espírito Santo, a fim de sermos edificados. Ler a carta aos Hebreus nos leva, mesmo que não queiramos, ao Antigo Testamento. Mesmo que não queiramos, a gente vai. E as explicações, as pontuações são coisas que nos deixam alarmados. Vamos iniciar, irmãos, falando sobre o problema da neotenia espiritual no processo de maturação dos crentes. Isso começa, claro, no capítulo 5. Os irmãos sabem que a Bíblia originalmente não é escrita com capítulos e versículos. E a gente tem que prestar atenção nas narrativas, aquilo que está sendo falado, onde que começa. Ah, mas está no capítulo 6. Mas o capítulo 6, na sua maioria, qualquer outro texto que a gente lê, muitas vezes, por exemplo, o capítulo 8 de Romanos, quando ele fala, portanto agora, então quando ele fala portanto agora, significa que ele estava vindo de um raciocínio, né? Ele fez a base do raciocínio e agora ele vai para a sua conclusão. E ele fala, portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Onde que começa? Você vai lá para o capítulo 7. E se nós quisermos entender a fala do versículo 6 de Hebreus, capítulo 6, versículo 6, a gente precisa voltar no capítulo 5. Na verdade não está dividido, mas a gente vai no capítulo 5, final dele, e começamos de lá para cá para entendermos do que o escritor está falando. Nós falamos aqui de neotenia espiritual. O que é neotenia?
Neotenia é um retardo. É retardar, ficar retardado espiritualmente. E é assustador quando a gente fala que alguém é retardado. Significa que a pessoa, ela ficou parada no tempo. Ela retardou algo que deveria progredir. E a fala do escritor aos Hebreus, o que ele explica no capítulo 6, ou ele dá sequência, e principalmente no versículo 6, ele começa essa narração no capítulo 5. O versículo 11 diz assim, do capítulo 5 de Hebreus: a esse respeito, temos muitas coisas a dizer e de difícil explicação, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Versículo 12: pois com efeito, quando devia ser mestres, atendendo o tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Interessante, esse retardamento, essa neotenia. Um processo que deveria estar em sequência a ponto de levá-los a serem mestres. E ele disse: eu tenho que sustentar vocês como a novos convertidos. Para os irmãos entenderem o capítulo 6 e principalmente o versículo 6 de Hebreus, é necessário que você comece pelo capítulo 5. Eu não li tudo, claro, mas ele está falando a respeito do sacerdócio, está falando de Melquisedeque, rei de Salém. E quando ele está falando a esse respeito, o ministério, falando a respeito desse assunto vasto, ele disse: muita coisa eu tinha que vos dizer, mas de difícil interpretação, porque vocês se tornaram tardios em aprender. Então, é algo que nos chama a atenção, esse retardamento que acontece com os crentes hebreus. Chama-nos a atenção o quê? A necessidade de nós nos aprofundarmos nas verdades sagradas. Aqui diz, capítulo 5 aos Hebreus, deixa eu voltar aqui, falando sobre o sacerdócio, aqui, Melquisedeque. Como também diz no outro lugar: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Então a narrativa, eu fiquei aqui só conferindo, a narrativa parte para o lado de Melquisedeque, sacerdote que não tinha genealogia, não tinha família, tipificando o Filho de Deus. E aí, é disso que ele está falando. Ele quer continuar, mas ele diz: eu tinha muito que vos dizer a esse respeito. Mas é um assunto de difícil interpretação. Agora, a difícil interpretação por causa do escritor aos Hebreus? Não, por causa dos crentes. Os irmãos entenderam? A dificuldade não era ele explicar, era os crentes captarem. Por quê? Porque eles eram infantis, eles eram meninos. Ele queria falar numa língua adulta, numa linguagem adulta, mas não pôde. Então por quê? Eles estavam retardados. Seu processo estava retardado, contrariando as heresias calvinistas de que você, já está carimbado aí e não tem esse desenvolvimento de salvação, de maturidade, Então, aqui ele critica essa situação deles. Vocês, pelo tempo que faz, vocês deveriam ser mestres, mas não. Eu tenho que sustentar vocês com leite. Por quê? Vocês são meninos. Aprendemos 3 coisas dignas de nota nessa primeira abordagem. Primeiro, sofremos as mutações das faixas etárias espirituais, descrita em 1 João 2, 12 ao 14, onde João fala de filhinhos, filhos, adolescentes e pais, onde ele fala de faixa etária. Ou seja, assim como existe a faixa etária conhecida, dos colegiais,
os nenéns, aqueles o dente de leite, né? O jardim de infância. Você depois tem os adolescentes, você tem os jovens adultos. Você vê essa faixa etária. Na educação cristã, nós pontuamos isso. As matérias são dadas de acordo, as revistas inclusive, de acordo com a maturidade dos alunos. E aqui a gente vê que no mundo espiritual é a mesma coisa. Então você não pode olhar para os crentes e achar que todos eles, só porque o cara tem 40 anos, o homem lá tem 40 anos, não quer dizer que essa idade é compatível com sua maturidade espiritual. Não é porque tem 50 que você vai dizer, não, espiritualmente ele é um camarada maduro. Ele pode ser maduro na idade biológica, se é o termo que se deve usar, mas espiritualmente. E a gente sempre fala aqui, e emocionalmente? Porque há pessoas que emocionalmente são adolescentes espirituais. Né? Tem dia que ele está cuspindo fogo e tem dia que ele está desviado. Porque ele vive numa gangorra espiritual. São os adolescentes emocionais. E espiritualmente falando, existem aqueles crentes que estão num processo de desenvolvimento. Mas existem crentes, irmãos, que vão usar coeiro, fraldinha e chupetinha até o dia que Jesus voltar. E a gente tem que entender isso. Estão retardados no seu crescimento. É o que nós chamamos de neutenia. A fonte para essa maturação, a segunda lição que aprendemos, é a Bíblia. 1 Pedro 2,2 diz que nós devemos desejar o leite racional da palavra como nenéns, como recém-nascidos em Cristo. O leite da palavra, para que possamos ir crescendo. E no capítulo 5 dos Hebreus, já no final, ele diz que maduros espiritualmente são aqueles que, em razão do uso, têm as suas faculdades exercitadas. Aqueles que questionam, que querem aprender, que debatem, que buscam fazer cursos ou buscam ler bons livros, buscam ler constantemente a palavra, orando e buscando, são pessoas que estão preocupadas em se desenvolver. Enquanto que ele encontra aqui uma plateia que não estava nesse nível de maturidade ou de desenvolvimento. Então, a exortação de Pedro é para que desejamos afetuosamente o leite racional da palavra, certo? Pedro faz essa exortação. Paulo também fala isso em 1 Coríntios capítulo 3, onde ele fala que os crentes de Corinto eram bebês espirituais, eram nenéns e carnais. A terceira lição, precisamos operar ou exercitar a nossa salvação. Filipenses 2, 12 a 13, onde nós somos exortados a operar a nossa salvação. Operar, nesse caso, é como aquele que opera uma máquina, né? Aquelas retroescavadeiras, patrols, né? Patrols, não sei qual é o plural delas, mas uma patrol você opera, um trator, por exemplo. O termo operai a vossa salvação é desenvolvam, exercitem a vossa salvação, colocá-la em prática. E aí o termo que se usa porque Deus é aquele que efetua tanto o querer como o efetuar, o termo ho energon quer dizer aquele que nos energiza, que nos dá suporte, que nos dá condição de realizarmos a obra. Item de número 2, exortação a deixar os rudimentos da doutrina e avançar para a maturidade espiritual. Por isso, capítulo 6, versículo 1 de Hebreus. Capítulo 6, versículo 1. Por isso, pondo de lado os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. O ensino, versículo 2, dos batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Aqui o escritor esclarece que as bases já estão lançadas. O que ele diz aqui é que as bases já estão lançadas. E nós precisamos prestar atenção se queremos interpretar o versículo de número 6,
onde ele diz que não há mais nada a se fazer para uma pessoa que negou a fé, que crucificou o Filho de Deus novamente. Para nós entendermos isso, precisamos acompanhar esse passo a passo, começando, como eu disse, no capítulo 5, agora no capítulo 6, o escritor esclarece que as bases estão lançadas. É como se ele dissesse, tudo que vocês precisam para serem crentes maduros, poderosos contra o pecado, você já tem. É isso que ele está dizendo. Que não há o que fazer, exceto crescer e alcançar os degraus do crescimento e frutificação. Se vocês entenderem o que ele está dizendo, se ele começa no capítulo 5 e diz, pelo tempo decorrido, vocês deviam ser mestres. Ou seja, o que vocês ficaram fazendo? Nada. E é o que mais nós temos. Um punhado de crente que a única coisa que ele faz é usar a Bíblia como desodorante debaixo do braço. E olhe lá, aqueles que usam. Eu conheci um certo pastor que lá, no meio do rebanho dele, eu como era o professor de escola dominical, um dia eu fiz uma crítica dura. E ele, como é uma pessoa sem nenhuma maturidade, e eu falo isso aqui, se ele estivesse aqui eu falaria na cara, que ele deveria ter vergonha de se dizer pastor. Ele, inclusive a filha, várias bíblias eles deixavam jogadas, com as páginas todas reviradas, parece assim que, parecia uma onça quando pega um impala. Sacudiu assim, ficou perna para um lado, cabeça para o outro. As bíblias estavam assim, não era uma só não, várias, e toda suja. E aí eu falei assim, irmãos, a filha dele estava no meio. Eu falei, irmãos, pelo estado dessas bíblias, posso imaginar como está a vida espiritual dos donos delas, dos crentes. E ao invés dele fazer papel de homem de Deus, vergonhosamente ele catou as bíblias e guardou, para não expor os crentes carnais que estavam nessa situação. Ou seja, não há uma preocupação de levar os crentes a crescer. É como aquela mãe pamonha que o filho, eu não quero cenoura, eu não quero carne, eu quero biscoito recheado, eu quero doce. E aí a mãe, ele não gosta, dá doce para ele que ele gosta. É a mãe assassina, que mata o filho paulatinamente fazendo o que ele quer. Um mestre que faz o que o povo quer, não é mestre, irmãos. Entendeu? É um mercenário, porque ele vai matar o povo. O que você quer? Que o povo esteja presente e solte dinheiro? É só para isso que você quer? É para isso que você quer o rebanho? Você não está preocupado com o estado espiritual da ovelha, não? Está vendo que está morrendo, não vai falar nada? Pasmem, porque o abençoado, irmãos, me chamou de demônio. Aliás, ele não foi o primeiro. Porque eu fui contra a atitude de pessoas que faziam isso, ele disse, diabo também conhece Bíblia, me chamou de diabo. Fui promovido. Me lembrei que chamaram Jesus de Beelzebu, expulsava o demônio de Beelzebu, então me chamaram de diabo, é elogio. Só porque eu pontuei Bíblia. Amado, você vai falar de Bíblia, é isso que você escuta. Ele não é o primeiro que me chamou, mas eu não vou mudar não, meu irmão. Arranque a minha cabeça, mas eu não perco a coroa. Não. Então, o escritor aos Hebreus está fazendo uma exortação ao desenvolvimento dos crentes, irmão. Você quer o quê? É o quê? É lojinha agora? A lojinha gospel? Né? Eu tenho uma lojinha ali, tem outra acolá. É assim? Virou agora isso? Isso é bagunça. Se um calvinista me chama de herege, glória a Deus que ele me chamou de herege, porque eu não estou no erro dele, na heresia dele. E se um muçulmano disser que eu sou um infiel, eu fico feliz. Eu sou mesmo, eu sou infiel ao Alcorão, eu sou fiel à palavra de Deus. Eu sou certo? Bom, a minha cara de preocupado, fale o que quiser, eu estou defendendo o que a palavra de Deus diz, né? Então feliz é aquele, né, que quando fala contra a heresia as pessoas o odeiam. Mas eu prefiro ser apedrejado falando a verdade do que adulado falando mentira. Ser elogiado falando mentira, prefiro ser apedrejado falando a verdade.
Vamos lá, no passo a passo, para entendermos o versículo 6. A receptividade da salvação. Agora, irmãos, para entender o versículo 6, do capítulo 6 aos Hebreus, é só você ler os versículos 7 e 8. Esse é o segredo, irmãos. Não somos nós que interpretamos, é a própria Bíblia, é a própria palavra de Deus. Versículo 7 do capítulo 6. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil, por quem é também cultivada, recebe a bênção de Deus. Versículo 8. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. A explicação do versículo 6 está nestes versículos, na analogia da chuva que cai sobre a terra. Sempre quando você quiser descobrir a verdade de um texto, você tem que ler onde ele começa, depois vai até o final. Quando o escritor aos Hebreus, olha só, explica, para explicar o capítulo, eu li o versículo 6 e fiquei alarmado. Então você leia, vai lá no começo, começa pelo capítulo 5, do que ele está falando? Foi o que nós fizemos aqui, certo? Ele está falando de questão de maturidade, o pessoal ficou retardado, não se desenvolveu, todo mundo imaturo. Aí ele vai seguindo, depois ele fala, começando o versículo 1 do capítulo 6, ele explica que eles já receberam tudo. Vocês acham que eu vou voltar a ensinar para vocês os rudimentos da doutrina, ensinar para vocês o que é batismo em águas? Isso é coisa para novo convertido. Vou ensinar para vocês o que é ressurreição? De novo, eu vou ter que fazer tudo isso? Os rudimentos da doutrina, eu tenho que voltar lá para vocês, tanto tempo no evangelho? Como aqui aconteceu de uma irmã que, tem 15 anos de crente, e aí quando ela e a outra falamos aqui sobre o tabernáculo, elas disseram, mas isso tem na Bíblia? Oh, meu Deus, isso dói, entendeu? Isso tem na Bíblia. Teve uma outra, irmãos, que isso foi em Juiz de Fora. Ela, lá em Juiz de Fora, uma irmã que disse que tinha 40 anos de crente, ficou muito indignada porque o que nós estávamos ensinando, ela não entendia nada. Aí eu perguntei qual o motivo. A gente estava explicando a tipologia do tabernáculo. Mas a mulher tem 40 anos no evangelho. Vocês entenderam, irmãos? Uma retardada espiritualmente. Não estou falando mal, não. Crentes retardados. Você pode dizer, pastor, é ofensa? Retardados no conhecimento de Deus, queridos. Está entendendo? É uma situação vergonhosa. Então são pessoas que elas passam 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10, 20, 30 anos, e eles são menos que novos convertidos. Claro, irmão, para falsos líderes, isso é um pacotão. Eu estou dizendo que eu fui, irmãos, num velório, e o camarada veio me afrontar com filosofia, porque ele é bacharel, é um moleque, um irmão lá de fraldinha, ainda está com fralda, e aí vem mexer com os velhinhos. Cuidado, a gente tem uma estrada, a gente tem uma vida com Deus. Então, esses moleques chegam de fralda aí com anel de grau no dedo, tirando onda com a nossa cara, e vem falar de filosofia, como se nós não soubéssemos. Ele descobriu a roda e sabe que a roda agora é redonda, Tá doidinho, dizendo a roda é redonda. Eu falei, não, bobo, é triangular. Então, aí começou a discutir, querer dizer que eu nem sei de onde que ele saiu com aquela conversa de que eu não posso ensinar para os crentes que eles devem mudar a sua situação, porque cada um age como quer. Enfim, ele entrou por esse caminho. É como se ele quisesse me ensinar a ensinar a palavra. E era um velório. Quase que a defunta levanta e vem chamar a atenção dele, de tanta besteira. Então é isso, uma competição de conhecimento, ou nós estamos preocupados com a salvação das almas? Irmãos, muitos estão preocupados com a sua agenda, mas não estão nem aí com as almas. Venha como estás e fique do jeito que você veio. Essa é a ideia. Para quê? O importante é estar todo mundo aqui. Vai para o céu, faz, não sei se é problema deles. Não. É problema do ensinador.
Ai daquele, como Jesus disse para os fariseus, no capítulo 23 de Mateus, vocês não entram no reino e nem deixam os outros entrarem. Ou então, a fala do Senhor para Ezequiel, na responsabilidade do profeta: se eu te disser, avisa o ímpio do seu mau caminho, e tu não avisares, e ele morrer na sua iniquidade, o sangue dele eu vou requerer de você. Então, os irmãos, pensa no peso, pensa na responsabilidade. Surgiu uma oportunidade, irmãos, a pessoa pode te odiar, fale de Jesus para ela. Você não sabe se aquele vai ser o último dia daquela pessoa. Fala. Ah, mas ela ficou aborrecida comigo, aborrecido. Não tem problema. Jesus disse: se o mundo vos odeia, odiou primeiro a mim. Não tente agradar o mundo, porque o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vejamos então, irmãos, o núcleo, sabe? Onde os hereges gostam de pontuar para criar confusão na cabeça das pessoas. O papel dos filhos do diabo é esse. Vamos lá no versículo 4 de Hebreus capítulo 6, versículos 4, 5 e 6, que diz assim: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, agora versículo 6, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à vergonha. Se você ler um texto isolado, irmãos, como esse, e ficar só nele, é para você criar uma doutrina? O que eu falei lá no início? Como que eu falei? O que nós falamos, irmão, no capítulo 5? Os crentes estavam retardados no seu crescimento. O que falamos no versículo 1 do capítulo 6? Todas as bases para o desenvolvimento espiritual foram lançadas. O que se faz mais? O que se deve fazer mais? Não há o que fazer. Se o evangelho não te transforma, o que se fazer? O que se deve fazer? Se a palavra pregada não muda você, fazer o quê? Não é de hoje que nós visitamos pessoas, amigos, amigas, pessoas amigas, reclamando da sua vida cristã. Bom, como eles são covardes, não vão colocar a culpa em si mesmas. Essas pessoas não fazem isso. Elas culpam o líder, se ele tem culpa ou não, mas você vai para o inferno por sua própria culpa, não dos outros. Ah, Senhor, eu estou aqui no inferno, mas pode me tirar que a culpa foi do fulano. Ah, vai nesse caminho para você ver. Você está errado porque você quer. Primeiro, você não é obrigado a ficar no lugar que está. Segundo, você não é obrigado a obedecer uma coisa que não está na palavra de Deus. Mas aí você vai observar que não é bem isso. São pessoas que elas querem que a comida do céu seja batida no liquidificador. E pasmem, é papinha na boquinha. Você tem que chegar. E pior, irmãos, nós já carregamos pessoas no colo, trocamos fralda, e faríamos isso 1 milhão de vezes, sem problema. 24 horas por dia tomando conta, para depois sermos caluniados. Eu não me arrependo de ter tratado bem, mas os pastores precisam saber que isso pode acontecer. Uma hora isso pode acontecer. Então, a gente lança o ensino da palavra, escola bíblica, culto de ensino, e propomos até faculdade, seminário. Mas você pensa que isso vai mudar os crentes com as suas bases já lançadas, se eles não quiserem? Os irmãos se lembram da analogia da chuva? Vamos voltar a falar sobre isso, para que você entenda que tem crente que ele vai ver Jesus, ele vai ver os anjos, ele vai ver o céu e ainda vai para o inferno. Irmãos, como é que pode um povo no deserto viu a água amarga ficar doce, viu o maná vivo descer do céu, viu o mar se abrir, engolir os inimigos e Deus salvou-os, e depois disso eles ainda falam contra a liderança, falam contra Deus? O que é que você acha? O que fazer por pessoas assim? Não há o que fazer.
Não tem mais o que ver ou fazer. Esse tipo de gente, se você levar no céu, ele diz assim, ah não, eu gosto mesmo do inferno. As pessoas contam uma história cômica a respeito de um cara que ele morreu e foi para o céu. E quando ele chegou lá no céu, ele viu que estava... Isso é o que diz a história aí. E diz que quando ele chegou no céu, ele fala, apesar de ter muito louvor, muita alegria, mas ele viu que o negócio lá não estava legal. Que ele sentiu falta da mulherada, né? Dos prostíbulos. Isso é história, tá, irmão? Por favor. História. Aí, ele escutou lá de cima do céu, diz que ele escutou lá embaixo, no inferno, ele escutou assim, ó. Ah lá, ela, olha só, é ela tá vindo. Ele falou, poxa, aí, estão pegando todas. Sabe, eu quero mesmo ir pro inferno. E disse que aí depois de relutar muito, mandaram ele. Falei, então tá, vai, mas não tem volta. Eu falei, não, mas que eu quero o que tá lá. Ela. E aí, diz essa história maluca, que ele caiu num tipo esgoto, muito cheio de detritos. Caiu aquela turma, só com a cabeça de fora, e vinha uma lâmina cortando rente na água. Então eles ficavam olhando ela, quem é a lâmina. E aí tinha que baixar a cabeça e enterrar para a lâmina passar, senão cortava a cabeça. Então tem pessoas que elas vão para o céu, irmãos, mas vão ficar com saudade do abismo. Quer dizer, ó, tô pregando uma heresia, né? Acabei pregando heresia de dizer que alguém vai para o céu nessa situação. Não vai. Mas a verdade é que nós estamos usando isso como uma... ironizando, né, o comportamento de alguns. A mulher de Ló, Deus tirou ela do inferno. O que ela fez? Virou para trás, porque ela queria ficar naquele inferno. E ficou mesmo, porque a cidade de Sodoma virou uma bola de fogo. Como é que a pessoa tem saudade do pecado, gente? Uma coisa que destrói a vida da pessoa, perde a paz, né, não dorme direito, vive angustiado, vive perturbado. Irmãos, eu conheço crente que é perturbado, irmãos. Crentes perturbados. Estou expondo isso aqui porque teve um irmão, estava fazendo um serviço para ele, e ele era diácono. Aí ele falou para mim assim, pastor, esse ano vai separar um bocado de gente para o ministério, e eu acho que ele vai me levar. Eu olhei para a cara dele e falei assim, o que você fez para ser diácono? Ele, nada. Eu falei, então se agora para ser presbítero você fez o quê? Ele, nada. Eu falei, então o pastor vai te levar por nada, né? Aí daqui a pouco, o irmão dele passava no quintal. Ele implicava com o irmão dele, que o irmão dele não podia usar o beco que ele passava. Todos os dois crentes, um pastor e ele diácono. O irmão dele passava pacificamente, ele ficava muito irritado. Ele é abusado, ele passa aqui, ele não sei o que. O cara o dia inteiro falando mal do irmão e da cunhada. E o pessoal crente. E aí, eu estava trabalhando dentro da casa dele, irmãos. Ele chegou perto de mim e disse, esse pessoal é perturbado, esse pessoal é não sei o que. Crente, irmãos. Crente, está achando que vai morar com Jesus. Diz ele, né? Aí ele falou, esse pessoal tira a minha paz. Eu falei, olha amigo. Aí ele estava perto da esposa dele. Eu falei, na verdade mesmo. Tá? Na verdade mesmo. E a esposa olhando. O perturbado, eu já percebi aqui dessa área aqui, é você. Você é um perturbado, rapaz, um desequilibrado, em todo sentido. Triste é morar perto de você. Ele ficou assim me olhando. E como eu estava fazendo um serviço para ele, eu falei, se ele me mandasse embora, o problema era dele, que ia perder a mão de obra. Por isso que eu falei. Ele não me bateu, não. Mas ele ficou bem indignado. Falou, perturbado aqui é você. Você não tem sossego, você não dá sossego para ninguém, rapaz. Que tipo de crente é você? Crente que não tem paz? Ei, meu irmão, você está indo para o abismo. Acorda. Agora, olha o que o escritor diz. As bases são lançadas, a palavra está aí, as doutrinas, os ensinamentos, tudo certinho. E você continua vivendo na lama. Por quê? O que fazer por você? O que se faz por uma pessoa assim? Nada. O que eles querem? Meu irmão, você vai orar por eles? Jejuar por eles? Não há o que fazer, queridos. É isso que o escritor está dizendo. Leia todo os capítulos 5 e 6, você vai entender que é disso que ele está falando. Agora vamos lá. Gente, tem pessoas que elas estão no evangelho, mas eles não comungam da mesma ideia. Mas eles estão aonde? Aqui. Eles querem cantar, eles querem pregar, eles querem até abrir igrejas, abrir portas, blá, 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 blá. De vez em quando eu tenho que falar para alguns, meu filho, Deus não te chamou. Hoje eu comentava isso, Deus não te chamou.
nem para você abrir nada e nem para você ser pastor. E o que ele fez? Ele abriu a porta e está pregando pior que isso, me convidou para pregar. É claro que eu não vou, né? E por que eu não vou? Ué, eu já avisei que ele está errado. O que eu vou fazer lá? Está faltando igreja na cidade, é isso? Os irmãos sumiram todos, não tem mais nada aqui. Aí vai me chamar para eu ir lá como hipócrita, discordando de tudo que ele está fazendo e eu lá pregando. Jesus é maravilhoso, venha! Não. Não dá. Difícil. É longe do concerto, né? Vamos lá. Observe, irmãos, a chave para você entender essa passagem bíblica. Tem uma chave. E você encontra isso em Hebreus 5,12, onde ele usa a frase: novamente vos ensine. Pelo tempo passado, vocês deveriam ser mestres, mas eu vejo que vocês estão precisando ser ensinados. Ensinar os rudimentos, voltar a ensinar tudo. Se é também que ensinaram quando eles entraram, né? Tem isso. Então, a palavra, novamente. Alguém me viu batizando os crentes na piscina e disseram: esse pastor não tem doutrina, não. E aí, é porque Jesus foi batizado no Jordão. Olha a mente da criatura. E aí você vai ler Paulo falando sobre isso. E, pelo que a gente sabe, o batismo em águas é símbolo de sepultamento. Aí daqui a pouco você encontra outros dizendo que tem que lavar os pecados nas águas de um rio. Lavar pecado nas águas, você lava outra coisa nas águas do rio, mas lavar pecado? Olha as ideias, irmão. Então, por isso, é de se perguntar, vocês aprenderam o que era certo? Vocês sabem o que é rudimentos? Ou os princípios elementares da palavra, da doutrina? Aprenderam? Vocês tiveram um catequismo? Foram catequizados? Foram, ou seja, discipulados, ensinados? Vocês foram? Porque a gente precisa saber. Você sabe o que é batismo em água? Você sabe o que é Santa Ceia? Você sabe o que é doutrina da ressurreição? Você sabe o que é doutrina da salvação? O que é ser salvo? Irmãos, eu creio que a maioria não sabe o que é isso. A maioria não sabe. E aí vem para o evangelho. A liderança não leva-os a ler a Bíblia. E outros que mesmo ensinando a lerem a palavra, eles rejeitam, porque eles querem euforia. Como se diz no Nordeste, eles querem fuar. Essa igreja aqui não tem revelação. Essa igreja aqui não tem doutrina. Essa igreja não tem revelação. Essa igreja, aqui crê nos dons. Quando a pessoa chega tão cheia de si mesma assim, eu falo: vem cá, fala para mim. Aí eu sou obrigado a ser um pouquinho irônico, né? Fala para mim os 9 dons. Dom de visão, dom de visão está no escopo dos 9 dons. A maioria fala visão, a gente não sabe o que é dom de revelação, o que é visão. Diz eles que são pentecostais. Eles confundem ver com revelar, que é uma coisa diferente. Gente, eu não sei o que tem aqui, nessa página da Bíblia. Eu estou olhando e não estou vendo. Mas quando eu levantar essa parte, me será revelado o que tem aqui dentro. Isso é revelação. Visão é eu olhar e ver. Eu estou vendo que aqui tem uma Bíblia. Isso é visão. Revelação é quando algo é descerrar o véu. Tirou o que estava me impedindo de ver. Isso é revelação. Então, quando você fala de dons de revelação, quando você fala de discernimento de espírito, eles não sabem o que é isso, queridos. Eles confundem discernimento de espírito com bisbilhotar a vida alheia. Para os irmãos terem uma ideia que a coisa é tão grotesca, que um certo pastor, um dia, lá em Minas Gerais, Juiz de Fora, um irmão falou para mim assim: Deus, quando eu oro, observa bem, Deus me leva na casa de cada irmão para eu ver a intimidade de todos. Eu falei: não, então ele não é um pastor, é um demônio, porque anda vasculhando a vida particular dos outros. Desde quando o Espírito Santo faz isso? Diz ele que ele sabia tudo. Quase que eu perguntei para ele o que ele estava sabendo a meu respeito.
é muita espiritualidade para o meu gosto. Está entendendo, irmãos? Então, o escritor aos Hebreus, no capítulo 5, versículo 12, disse: novamente a gente tem que ensinar para vocês os rudimentos. Será que eles aprenderam? Lá, provavelmente eles aprenderam, mas, quer dizer, escutaram, mas não puseram em prática e se tornaram crentes retardados. Hebreus 6, versículo 6, a expressão outra vez, de novo, ou de novo, a chave para entendermos a passagem bíblica. Por que ele fala outra vez, de novo e novamente? Por que ele usa isso? Porque ele está falando o seguinte: vocês já receberam o que tinha que receber. E quando você lê os versículos 7 e 8, aí a coisa fica clara, irmãos. Ou seja, tal como a chuva, a salvação e tudo o que precisamos está no pacote. A forma como reagiremos diz respeito a nós. A graça, irmãos, é derramada sobre todos. O que você vai fazer com ela, problema seu. Tal como a chuva. O que ele está dizendo, tem pessoas, aí ele vai continuar com a sua narrativa, ele diz: de vós eu espero algo melhor. Ele está falando dos crentes que estavam retardados, e ao mesmo tempo ele dá continuidade confortando aqueles que estão vivendo uma vida digna. Dentro do templo, ou nos santuários de um modo geral, nós teremos pessoas, irmãos, que estão vivendo com Deus. Uns lugares mais, outros menos. Tal como em Corinto, você vai encontrar facções dentro do próprio templo, que é o que mais nós encontramos. Me lembro como do novo convertido, dirigente de mocidade, né? Tinha pouco tempo de crente. Quando a mocidade, que estava crescendo muito, ia cantar, as irmãs que tinham parado de crescer em número, elas começavam, irmãos, a conversar, se distrair, para boicotar o conjunto da mocidade que estava louvando. Facção. Eu aconselhava ninguém a falar nada, fiquem neutros. Porém, quando as irmãs iam cantar, elas faltavam voar para dizer que elas estavam cheias de fogo. Precisa ver que tipo de fogo era esse, né? Fogo estranho. Você acredita, irmão? E outra, competição em cima do púlpito. Qual é a competição? Quando o fulano vai pregar, a pessoa fica olhando para os lados, fica folheando a Bíblia, lendo alguma coisa para... Por quê? Porque eu não vou incentivá-lo. Por quê? Agora, quando o outro pastor sentar, fica olhando esse abençoado que estava folheando a Bíblia, quando ele pegar o microfone, o que ele vai fazer? Porque nessa noite Deus vem abalar, vai fazer, ele vai querer se mostrar. Eu pergunto: em cima do púlpito. O que é isso, irmãos? Facção. Obras da carne. Então pessoas estão dentro do templo, irmãos, não são corrigidas. Quando um camarada faz isso, ele não tem que ser chamado num canto, o pastor não tem que dar uma torcidinha na orelha dele? Tem, é um moleque. Nós estávamos num determinado lugar, eu vou dando exemplos, irmão, porque o escritor aqui está falando de uma situação de crentes retardados. O pastor deu a oportunidade para o irmão dar uma saudação. A saudação tem de 5, 7 minutos. Em época de festa você fala 2 minutos, que eu acho que nem precisava. Ele chegou, cruzou a perna, botou o anel de grau na frente do joelho para todo mundo ver. Eu aconselho ele a fazer um colar de melancia. Ele vai aparecer melhor. E aí, eu estou só olhando o pezinho do abençoado. E aí o pastor deu oportunidade para ele dar uma saudação, irmão. Aquilo foi um balde de água fria nele. Porque ele estava sentado assim, a perna cruzada, o anel aparecendo. Aí ele chegou, colocou a Bíblia, colocou o lenço, que era moda antigamente, tirou o relógio, que era outra moda que tinha antigamente, tirar o relógio e o lenço. Quem já foi pregador por aí, eu nunca fiz isso, mas eu já vi fazer. E aí ele disse: porque essa noite, se eu fosse pregar, eu falaria sobre o capítulo 4 de João, sobre a samaritana, porque a samaritana, e tentando pregar, mas o pastor deu a oportunidade para ele dar uma saudação. Mas ele queria pregar. E aí foi, tomou 15 minutos e sentou.
Agora que ele sentou, como não é ele que vai pregar, irmãos, ele já nem sentou mais com a perna, ele pegou, se esticou assim na cadeira como se estivesse em casa, deitado assistindo televisão. Cruzou o braço e disse, agora acabou. Não vai ser a minha vez de fazer o show. Do que nós estamos falando? Pessoas retardadas no seu crescimento espiritual. São crianças que dizem, deixa eu brincar também com brinquedo de quente. Me dá, deixa eu brincar também. É isso, irmãos. Infantis, moleques. E você não pode falar? Não vai ensinar, não? Claro que alguns não querem ensinar, irmão. Por quê? O dízimo às vezes é alto. Não vai ensinar porque o camarada é muito influente. Não vai ensinar. Por quê? É porque se mexer com ele, tem uma família aqui poderosa, está grudada nele. Tudo carnais. Pessoas retardadas. Espiritualmente. Um pastor chegou para dar a escola dominical, irmãos, numa congregação, amigo meu, e quando ele chegou lá, o empresário, que era dirigente da mocidade, levou tudo, irmão, foi para uma festa no sábado e tirou os instrumentos todos da igreja. Ele chegou, não tinha nem microfone. E o pastor chegou, o camarada tinha um mercadinho, sei lá o quê, e o pastor chegou e disse, espera aí, o que houve aqui? O fulano, ele pegou ontem para ir com a festa, com a mocidade num lugar aí, deve ter deixado dentro da Kombi dele e não trouxe. Ele, como não trouxe? O instrumento é de quem? É da igreja. Então por que ele tirou sem pedir? Porque o pastor presidente acoitava tudo que ele fazia, porque ele é empresário. Aí o pastor dirigente da congregação fez o quê? Terminou a escola, passou lá e disse, eu quero isso tudo lá. É de quem? É da igreja. Então quando você for tirar tem que falar comigo, bota isso tudo de volta lá. O pastor presidente ficou sabendo, veio num culto e no dirigente. E defendeu quem? O empresário. Reunião do ministério. Esse pastor amigo meu fez o seguinte, pastor fulano, que é o presidente, quero agradecer a oportunidade que o senhor me deu. E o empresário estava lá, que era diácono. Quero agradecer a oportunidade que o senhor me deu de estar nesse ministério, mas estou me despedindo. O pastor, meu filho, pequei contra você. Eu devolvo para você o cajado. O pastor falou, o cajado voltou para minha mão? Porque tirou na frente de todo mundo. Então se o cajado está na minha mão, se eu ficar, esse camarada sai. Apontou para o diácono. Ele tirou o empresário. Tá certo, irmãos. Que é isso? Você tem um moleque dentro da igreja. Mas ele tem dinheiro. É assim então, você compra espaço. Vocês não estão entendendo? Por que alguns não vão corrigir? Agora, o que o escritor diz, irmãos? Que não há nada a fazer para uma pessoa que ela tem tudo no evangelho, mas ela continua se comportando contra o evangelho. Não há o que fazer. Não há. Eles caíram, sim, é impossível outra vez renová-los. Fazer o quê, se já foi tudo feito? Não tem uma coisa nova, irmãos, para ser feita. É impossível. As bases estão lançadas, tudo que você precisa para ser um crente genuíno está lá, e você não absorve. Adianta fazer alguma coisa? Olha o que ele diz, é impossível. Impossível de resolver. Não é que Deus não perdoa, eles não querem essas bases, eles querem outras bases. Eles criam outra coisa, criaram outra coisa, não é para criar outra coisa, é para seguir o que está no evangelho. E olha, irmãos, que não é um herege declarado, é um herege indireto, mas não deixa de ser. E outra, pense num cabra mentiroso. De eu falar isso, a cidade até sabe, porque o bicho conta muita mentira. E ele diz que é crente, diz que vai para o céu. E aí você dá oportunidade, você libera o camarada, para quê, irmãos? Está entendendo? O que eu estou aqui é dando visibilidade para o capítulo 5 aos Hebreus e o capítulo 6. Vocês receberam todas as instruções para amadurecerem espiritualmente. Vocês receberam as bases para serem crentes genuínos e frutificarem para o bem. Mas vocês estão frutificando para o mal, tal como a terra que produz espinhos e abrolhos. O que se espera dela? Que ser queimada. Não há o que fazer. Tem como refrescar uma situação dessa? Não tem.
Então, irmãos, o que está se falando, a exortação que o escritor aos Hebreus dá, ela é pesada. Ele diz, olha, não tem nada para fazer a favor de vocês. E pior, irmãos, hoje, por tantas portinhas, o camarada se aborrece aqui e vai para o outro Jesusinho da outra igrejinha. Outro ministériozinho que tem ali. E lá é recebido. Por quê? Importante é encher. Encher de quê? Encher de quê? Quando nós pescamos, eu já até pesquei um tempo, a gente joga rede, principalmente rede de arrasto, que fala. Quem é pescador aí na live deve saber do que eu estou falando. Rede de arrasto. Quando você, de 4 em 4 horas, são 12 horas no total, né? De 6 da manhã às 6 da tarde de 6 da tarde às 6 da manhã do outro dia. Então, de 4 em 4 horas, você levanta a rede e vê o que tem nela. O objetivo é pegar camarão. Mas quando você joga o sacador em cima do barco, lá tem tudo, irmãos. Às vezes até cadáver. Pedaço de coisas podres do fundo do mar. Pedaço de madeira podre. Coisas enferrujadas. Cobras do mar. Tem um tal de siri, que eles chamam de siri praga, porque é um siri pequenininho que não tem carne nenhuma, mas cheio de espinhos, assim, ó. Muito mais do que o siri comum que a gente come, né, no arroz e tal. E você tem que fazer o quê? Separar os peixes melhores para um canto, o camarão, e o resto você manda de volta para o mar. O problema, irmãos, é que as pessoas estão jogando cobras para dentro do santuário. Não é que você faz essa divisão, não. Tu tem que ensinar. Mete a lâmpada da palavra em cima. Ensina. Como disse o pastor Cláudio Duarte, o importante não é quantas pessoas entram. O importante é quantas saem para servir. Entra. Como eu falei, do secador vem tudo. Agora, você tem que saber que há pessoas que vão chegar aqui e vão querer ditar regra. Estou falando de homens sérios, de Deus, que questionam. Não é porque questionam, não. Questionar é legítimo, está certo. Você tem que questionar sim. Já falaram para mim. Também você não fica em lugar nenhum, porque você questiona e fala, eu não sou avestruz não, filho. Eu não como tudo que cai na minha frente. É claro que eu questiono. Eu não questiono para mal, eu questiono para aprender. Eu questiono, e se está errado eu vou falar. Aí eles não gostam, que isso que eu não posso falar. Eu falo, tampa a minha boca. Porque eu não consigo ver essa ideia de você aqui no púlpito você fala uma coisa e nos bastidores você fala outra. O que você é, camaleão? Não. Verdade é verdade, mentira é mentira. Se ensina ou não, só isso. Nada de tamo junto. Tamo junto só para ir pro céu, filho. Tamo junto para poder ficar em off. Quem vai ficar em off tá no inferno. Um on é no céu. Não. Se o evangelho não te transforma, não tem mais nada que vai fazer isso. Não, pastor, se jejuar bastante, orar bastante, a gente muda. Eu conheço gente que não é para jejuar e orar sim. Porém, não pense você que jejum e oração vai te mudar se você não se submete ao evangelho. Irmãos, está surgindo aqui uma pergunta. Pessoas, para serem mais usadas por Deus, devem-se fazer mais sacrifício? Não, primeiro porque não é por obras, é por fé. Segundo, que a planta, ela obedece, desenvolve-se à medida que ela absorve tudo o que lhe está proposto. Água, as proteínas que tem no solo, o clima, o sol, a chuva, né? Enfim, as estações. A árvore, ela deve crescer obedecendo o seu crescimento normal e vai frutificar à medida que em volta ela absorve todas as condições para isso. O evangelho faz a mesma coisa, oferece a nós todas as condições de crescermos. Agora, eu não ganho, pastor, eu ganhei uma alma por mês, é pouco, né? Mas o que você está fazendo para ganhar alma? Nada. Bom, então vai ficar em uma mesmo. Você evangeliza? Não, mas eu queria ser um ganhador de alma. Não, você não evangeliza. Eu quero ser mais usado por Deus. Quanto mais você se entrega, mais você é usado. Mas fazendo a obra. Não, vou jejuar e orar, porque quando eu passar na rua assim, ó, o pessoal vai me ver assim, igual uma tocha. Para quê? Para você receber glória? Deus não dá nada para eu receber glória. Entendeu?
A lâmpada não faz mais que a obrigação dela. Quando você põe na tomada, ela acende. Porque senão, se ela não acender, a gente joga fora. No evangelho é diferente? Não. Se você não produz frutos dignos de arrependimento, se você não absorve o evangelho e não muda, o problema não está no evangelho. É o que o escritor está dizendo. Ou seja, é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo ao vitupério ou à vergonha. Do que o escritor falou? Nós já lemos. Eles não se desenvolveram espiritualmente, continuaram carnais, e não colocaram em prática os rudimentos da doutrina, as bases do evangelho. Eles não praticaram. E se não praticaram, como é que eles querem se desenvolver? Ah, pastor, aqui no templo não tem oração, não? Tem, ué. Mas o senhor chega na casa das pessoas e não ora. Por quê? É protocolo bíblico? Eu tenho que orar quando chego na casa de alguém? É porque o senhor é diferente dos outros. Mas assim, eu sou eu. Eu não respondo pelos outros, respondo por mim. Pergunta diferente. Pergunta porque quando eu chego na casa de alguns irmãos assim, informalmente, por que eu não oro? Eles não perguntam, eles me criticam porque eu não sigo o modelo dos outros. Eu não tenho que seguir o modelo dos outros, querido. A minha Bíblia, a deles eu não sei, está escrito o seguinte: orai sem cessar. Pelo que eu sei, se eu vou orar só na hora que eu chego, não, eu posso até orar essa oração protocolar. Quando? Quando eu venho visitar alguém. E normalmente eu não oro no começo, às vezes eu oro no final, porque eu já estou orando. Imagine eu que converso com Jesus, né, que é a obrigação do crente, o dia inteiro. E aí quando eu ajoelho eu falo: Senhor, agora eu venho à tua presença. Ele vai falar assim: ué, você tinha saído? Está entendendo, irmãos? As pessoas têm a ideia da oração religiosa secular. Qual? Aquela que você tem um método de ajoelhar, de falar. Irmão, isso é coisa particular. Eu oro deitado, eu oro sentado, eu oro trabalhando, eu oro comendo, eu oro rindo, eu oro assistindo alguma coisa, eu oro estudando. Não é para parar de orar, querido. Ah, pastor, mas na hora que eu estou rindo e brincando, eu não estou orando. Foi você. Eu estou. Porque orar é um estado de espírito. Entendeu? Eu não tenho que fazer esse protocolo, seguir esse protocolo, porque esse protocolo, onde vocês arrumaram ele? Numa reunião do ministério, convidei um rapaz a participar, porque ele é professor e tal, sabichão. E aí, de repente, ele falou que os irmãos daquele homem lá do rico e Lázaro, aquele que foi do rico, que morreu perdido, ele falou que ele tinha mais 5 irmãos. Aí eu falei: fiquei escutando. Porque o número 5 é isso, não sei o que, vai para numerologia. Eu falei: pera, onde você arrumou esse negócio, filho? Onde está escrito isso? O camarada interpreta versículo isolado. Se você for interpretar um versículo isolado, tu vai criar a heresia. Aí eu falei: onde você arrumou esse, filho? Ele ficou enrolado, porque os meninos são novos aqui no ministério, mas eles não engolem barata. E eles falaram assim: engolir mosquito não. Eles olharam, eu perguntei para ele, ficou sem graça. Eu falei: onde você arrumou esse negócio? Onde você arrumou essa interpretação, rapaz? Não. A gente obedece um contexto da escritura. É ela que diz, não somos nós que dizemos. Então, onde você arrumou esse protocolo? Não, pastor, o pastor quando chega na casa das pessoas tem que orar. Aí nós fomos orar para uma irmã, uma moça que estava endemoniada. E quando nós chegamos, a família nos recebeu esperando o protocolo. Eu entrei com meu filho, olhei a casa, cumprimentei todo mundo, olhei a moça que estava toda torta lá no canto. Tudo bem, gente? E aí, o que houve? Foi assim que eu cheguei. Ela começou a contar, falou: o que você estava assistindo? A menina toda torta. Eu estava assistindo, não sei o que tal. Mostra aí. Foi isso. Eles esperaram, puseram até uma roupa protocolar para um crente pentecostal. Eu vou chegar e dizer: Senhor, meu Deus. Eles estavam esperando que eu fizesse isso. Se alguém faz ou não faz, não é problema. Eu tenho meu jeito.
Eu chego com Jesus, saio com Jesus e ando com Jesus. Eu aprendi que é assim que faz. E Deus curou a moça sem a gente orar. A moça foi curada, voltou ao normal, só porque nós estávamos conversando. Nós não estávamos num protocolo. Se alguém faz, irmãos, eu não estou aqui criticando, eu não sigo esse protocolo. Conversando com ela, eu falei, você melhorou 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80% ela já estava normal. 100% estava sorrindo. E 95% foi, isso aí. Irmãos, não, ela voltou ao normal, começou a andar, sorrir, conversar, que ela estava toda torta. Irmãos, eu fui orar na hora de ir embora agradecendo a Deus. Eu poderia sair agradecendo a Deus em oração aqui dentro. Seu pastor, então você é contra a gente orar em voz audível? Claro que não. Eu só vou dar eco ao que está aqui dentro. O que é isso, irmãos? Desenvolvimento da salvação. Salvação é um processo de desenvolvimento. Você tem que crescer com Jesus. Às vezes a gente pergunta assim, irmão, quer saber se um crente está orando de verdade? Está vivendo com Deus? É simples. Quando acontece alguma coisa, aconteceu uma vez um incidente em que uma moça ficou endemoniada, mas só que foi com um carro em movimento. E aí foi engraçado o quê? Foi porque na hora que o demônio fez a graça dentro do carro, ô capeta, vai fazer graça dentro do carro não, sai fora. Na mesma hora ele saiu. O pastor Brunelli lembra e ri até hoje. Eu falei, epa, aqui dentro do carro não, sai fora. E ele saiu na hora. Aí eu te pergunto, foi por causa de mim? Não, querido, por causa do rei. Foi por causa de Jesus. Eu falei isso e ele tem que sair, porque eu sou autoridade. De quem? De Jesus. Se fosse só eu falando, ele não ia não, Mas eu falei, epa, aqui não, o carro não é seu. Rapa fora, some. Na mesma hora, a moça ficou livre. Até porque eu tinha avisado antes, né? Fica dando graça, não que o bicho vai te dar problema. Enfim, a hora que ele veio, abusado, no carro. Não, no carro não. Tá pegando carona? Dando carona pro capeta? Não, sai fora. Aí alguém pergunta, pastor, isso é o que, irmãos? Viva com Deus, que o segredo está nele. Apenas viva e flua ele. Flua Deus, flua unção, flua Jesus, mesmo sem palavras. Isso é evangelho. Se o evangelho não leva você a esse patamar, o problema é seu. Meu filho, eu estou pegando de tudo. Abraçando Jesus com as pernas, com os braços, com os dentes, com os olhos. Eu quero Jesus. Me chamaram para orar por uma pessoa que estava endemoniada, só que quem veio me chamar é o pessoal que vive no monte 7 dias jejuando. Eu sei que eles são fanáticos, o negócio deles é falta de Bíblia. Eles jejuam e oram sim, mas não tem Bíblia, irmão, vazio igual lata furada. E aí mandaram me chamar. Pior, irmãos, eram pastores, diáconos. Cheguei lá, estava aquele montão, um cara agarrado no banco, tremendo, o cara que era do movimento religioso do baixo espiritismo, e ele agarrado dizendo, não tem capeta não, e se sacudindo, mas colado no banco. Eu nunca tinha visto, né? Sabe, eu sei que isso existe, mas não tinha visto. E os pastores em volta. Aí eu olhei para ele, o rapaz gritando, não tem capeta. Eu falei, calma, filho, eu sei que você não tem, o sol quente, o camarada suando, ele veio visitar ali, e o bicho prendeu ele no banco. E aí tá, desenvolvendo a história, disse, sai todo mundo daqui, deixa só eu com ele. Aí depois de ouvir ele falar bastante, eu levantei, falei, aqui e tal, falei na orelha dele, e disse para ele, falei, eu não respeito o teu guia, não, essa porcaria desse espírito que você defende, eu não respeito não. O meu Senhor me chama de ovelha, o teu te chama de cavalo, o problema é seu. Aí, e quer saber mais? Me dá aqui tua mão. Catei a mão, ele estava colado no banco, peguei a mão dele, suspendi, falei, repete comigo o Salmo 91. Aí ele repetiu o Salmo 91 todinho, junto comigo. Aquele capítulo, esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará diante do Senhor, ele é meu refúgio, minha fortaleza, nele confiarei, fazendo ele repetir. Aí, pronto. Aí ele, amém. Graças a Deus eu estou livre. Aí tá, os irmãos tudo olhando os pastores olhando pelo portão. Aí vieram, para a gente encerrar.
E aí eu disse, ninguém vai orar não. Não vamos orar mais não. Não precisa orar não, vamos embora. Aí fomos embora. Deixa que ele se vira, porque ele não quer Jesus. Ele disse que sabe como resolver, o problema é dele. Bora. Todo mundo foi embora. Falei, eu moro no lugar X. E aí aqueles pastores foram para minha casa. O pessoal do Reteté foi perguntar por que eles não conseguiram expulsar o demônio e por que eu não orei e o demônio saiu. Eu falei, bom, em primeiro lugar porque não tinha demônio. Como que não tinha? Ele estava agarrado no banco. Falei, pois é, esse é o problema de vocês não viver a palavra. A autoridade não está só na boca, querido. Está aqui, ó. Somos a autoridade. Tem alguma glória para nós? Não, somos a autoridade dele. A autoridade é dele. E em segundo lugar, vocês precisam entender, o espírito maligno estava usando a mente dele. Se eu tivesse recitado uma poesia, ele tinha se desgrudado do banco. Porque tudo que eu precisava é tirar o foco dele, fazer ele olhar para o outro lado. O demônio prendeu ele na mente dele mesmo. Como ele faz com um monte, levando para a prostituição, levando para o vício, porque prende a mente da pessoa. Por isso que devemos levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Foi isso. O que eu fiz? Eu só desviei o foco dele. Pode ser uma visão, pode ser uma palavra na mente, pode ser um sentimento no coração, mas é dado por um espírito decaído. E aí a pessoa fica presa. Sabe o que aconteceu com o pastor presidente deles? Não fala comigo até hoje, porque disse que eu estava tirando as ovelhas da igreja dele. Olha só, primeiro eu não fui lá, eles vieram na minha casa. E esse camarada está precisando se converter, né? Porque ficar de mal contra o pastor. Olha a situação do abençoado. Por isso que as ovelhas lá, os obreiros dele, que vivem jejuando e orando, não têm autoridade para expulsar demônio. Eles têm, mas eles não sabem. E o demônio sabe que eles não sabem. Igual aquela história, o camarada foi expulsar um demônio e tinha acabado de comer feijoada, o demônio falou, não vou sair não, você com essa barriga cheia de linguiça não sai. E aí o pastor, já conhecedor, falou, meu irmão, ô capeta, olha aí, eu comi linguiça mesmo, minha barriga está cheia de feijoada, agora com linguiça ou sem linguiça você sai em nome de Jesus, não no nome da linguiça. Porque o demônio usou isso contra ele. E usa, o crente não tem maturidade. Tem que ser com jejum e oração. O crente vai nesse versículo aí e o demônio tira onda com a cara dele. E ele não vai mesmo não, com medo. Não tem autoridade. A autoridade está no nome de Jesus, não é? E aí sim, a autoridade dele sobre nós vai fazer o efeito. Portanto, espero, irmãos, ter esclarecido a vocês o versículo 6 de Hebreus 6, tá? De Hebreus 6, 6. Espero que isso tenha trazido, talvez a gente não seja tão eloquente para explicar, mas espero ter tirado a dúvida de vocês. Pai eterno, em o nome bendito de Jesus, te glorificamos pela tua palavra. Aprove ao Senhor despertar corações para um aprofundamento espiritual, para entrarem na tua presença com profundidade e a entenderem, meu Senhor, o teu desejo, o teu querer, que é o nosso desenvolvimento. A glória é totalmente tua. Que nós sigamos esse processo de desenvolvimento espiritual, Pai. Que nós não fiquemos retardados, estagnados no meio do caminho, mas que possamos frutificar para a tua glória. Dá-nos uma noite de paz, dá-nos um sábado de bênçãos na tua presença e nos guarde no retorno aos nossos lares, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Terminado em nome de Jesus.